Miguel Poiás Maduro acha que depois das eleições se deveria abrir a hipótese de fazer uma grande coligação, um bloco central ao estilo alemão. Isidro de Moraes Pereira conta as armas nucleares francesas e inglesas, defende que são suficientes para meter medo à Rússia, mas diz que a Alemanha, Polónia, Itália e Turquia também devem ter armas nucleares. Carlos Branco analisa os novos massacres de Israel na faixa de Gaza e relaciona-os com a ida a tribunal de Benjamin Netanyahu. E estes são os temas desta semana em Os Comentadores, onde ainda se disseca um artigo de Henrique Raposo, que escreve ser a política de Donald Trump a mesma política que PCP e Bloco de Esquerda sempre disseram defender. Os Comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma edição dos Comentadores. Vamos começar com a atualidade política nacional, toda a gente preocupada com as eleições e na área do PS e PSD já se começa a falar em Bloco Central. Miguel Poiás Maduro é um exemplo. Neste momento, a política portuguesa encontra-se numa situação em que há realmente muita insatisfação com a classe política em geral, não é? E aí todos os políticos, e em particular os líderes políticos, têm uma responsabilidade acrescida nisso, mas... Isso é o que tem vindo a fragmentar o Parlamento. Sim, isso tem contribuído para a fragmentação do Parlamento, como os eleitores se revêem cada vez menos nos partidos políticos tradicionais, naqueles que foram durante muitos anos os grandes partidos do sistema e que foram alternando no poder. Esse desgaste levou os eleitores, aliás, e isso vê-se, por exemplo, nas últimas eleições tivemos pela primeira vez em vários anos um aumento da participação eleitoral, mas esse aumento da participação eleitoral não se refletiu nos partidos tradicionais, mas sim nos partidos, no crescimento dos partidos, digamos, anti-sistema. E isso cria uma dificuldade e eu acho que vai criar um certo dilema no futuro da política portuguesa, de saber se nós vamos ter uma captura pelos extremos do centro político, ou se teremos de evoluir numa situação mais próxima daquela que é a alemã, por exemplo, com situações de compromisso e até de governos de grande coligação entre os dois grandes partidos políticos. Agora queria chamar também a atenção para umas declarações do candidato presidencial e figura do PSD, Marcos Mendes, que também apareceu a defender a ideia de um acordo de estabilidade entre PSD e PS face à possibilidade da próxima Assembleia da República ter dificuldades em formar uma maioria de governo, e esse acordo de Bloco Central, digo eu, permitiria que não acontecessem moções de censura, moções de confiança e que os orçamentos de Estado fossem todos aprovados durante uma legislatura. Nuno, que pensas sobre este assunto do Bloco Central? É uma coisa boa? Eu temo repetir-me, mas o que eu penso é o seguinte, é que, de alguma forma, Partido Socialista e AD, embora tendo histórias diferentes, eleitorados diferentes e preocupações diferentes, esses eleitorados, têm os mesmos condicionalismos políticos, isto é, têm a chamada aceitação do Pacto de Estabilidade e Crescimento, das normas da União Europeia em relação às políticas económicas do país, a questão, no fundo, de condicionar os direitos dos trabalhadores do ponto de vista da legislação laboral e, portanto, há aqui um conjunto de políticas e de interesses em que eles coincidem. E quando não coincidem, essa alternância é uma forma de manter essa coincidência, porque vão alternando no poder, cumprindo com mais ou menos nuances este tipo de políticas. Agora, a criação do Bloco Central tem esse problema, que é a existência de uma alternância é uma forma de poder durar o Bloco Central em democracia. Quando não existe alternância, o que se está a fazer é criar, a certa altura, um polo e vai haver, naturalmente, um outro polo que se vai opor. Na situação atual, significa que esse polo de descontentamento provavelmente será, durante bastante tempo, a extrema-direita, porque à esquerda do Partido Socialista, tem-se mostrado incapaz de criar essa alternativa e, sobretudo, na cabeça dos eleitores, de a tornar possível, porque há uma aceitação tácita das pessoas
que estas políticas económicas são as únicas possíveis. Mas acho que é natural que o Marcos Mendes e determinada gente do PSD e da direita queiram um bloco central, porque isso seria a forma de impor à sociedade um conjunto de transformações que ainda não foram feitas do seu ponto de vista, isto é, a passagem a privatização da segurança social e das pensões, a entrega, a passagem do Serviço Nacional de Saúde para sistema de saúde em que os privados são dominantes. Há um conjunto de políticas neoliberais e capitalistas que estão ainda à espera de se concretizar 50 anos depois da Revolução. E esse é um pedido. Agora, não creio que seja muito fácil fazer. Paula, receias que, de facto, a situação política depois das eleições leva a que este Bloco Central acabe por acontecer? Eu espero que não aconteça, porque o que eu gostaria que acontecesse, e já partilhei isso algumas vezes, é que de facto houvesse uma coligação à esquerda. Esse é o meu desejo e continuo aqui a intencionar para ver se me ouvem e se a coisa acontece. Mas perante esta fragmentação do voto que se tem verificado, não é, um pouco por toda a Europa, portanto não é um exclusivo português, e que antecipa vitórias mínimas para PS e PSD, não é? Portanto, um destes dois partidos que se têm revezado na governação do país. O que Poiares Maduro está aqui a trazer é uma atualização do Bloco Central, não é? Uma proposta de atualização, uma adaptação a estes tempos de fragmentação do voto. Portanto, como é que nós nos podemos manter no poder dentro deste cenário? É isto que se está aqui a propor. É uma forma de compensar o desgaste, não é, de alternadas governações PS e PSD, criando-se aqui esta tal fórmula de permanência. Se esta hipótese estiver sobre a mesa, se de facto estiver, para mim é fundamental que ela seja assumida antes e não depois das eleições, porque estamos a falar de duas forças políticas que dizem oferecer propostas diferentes de governação do país e que, em função disso, mobilizam eleitores, e que mesmo que nós entendamos que em muitos aspectos PS e PSD acabem por ser duas faces de uma mesma moeda, para o eleitorado de um e de outro não serão. Portanto, a leitura não é essa. E não reconhecer isso, e depois de uma escolha popular anunciar uma coligação, um entendimento para governar, acho que irá agravar o sentimento de traição do eleitorado que já está, de alguma forma, instalado, e vai reforçar também este sentimento de desconfiança que existe em relação aos partidos políticos, em relação a esta política que tem sido apresentada em Portugal, com esta questão que o Nuno estava a dizer, com esta transferência depois de cada vez mais eleitores para propostas que se dizem antissistema. Portanto, eu espero que esta fórmula não avance, porque entendo que dela não virá um melhor ambiente político, nem sequer melhores propostas para o país, pelo contrário. E pronto, e reforço com esta intenção, com este desejo. Não estamos no Natal, mas vem aí abril, o mês de muitas possibilidades, e eu espero mesmo que nós consigamos, se não nestas eleições, mas que estejamos a caminhar para isso, para que a esquerda de facto apresente propostas que consigam de novo mobilizar o eleitorado. A questão do Bloco Central, nós já tivemos em Portugal no tempo de Mário Soares com o Mota Pinto, não me lembro bem do ano em que foi, mas ainda durou algum tempo, mas teve efeitos que depois foram muito criticados a seguir pelos próprios protagonistas desse Bloco Central, e sobretudo porque isso cria uma degradação democrática evidente. O poder de fiscalização do Parlamento é muito menor, há uma pressão sobre a comunicação social para ser ainda mais certinha, que é muito maior, e portanto isso são efeitos que se sentem depois no próprio regime, na própria estruturação do regime, e que são de facto de degradação, e que leva depois a que, no fundo, se acabe por dar mais força até a forças que não acreditam muito na democracia, porque conseguem mostrar que, afinal, a democracia não está a funcionar e, portanto, não vale a pena estar a defendê-la, é melhor ir por outro caminho. De facto, aquilo que até foi depois chamado o Bloco Central de Interesses durante muitos anos, que andou a circular e anda ainda pelas portas giratórias da economia e do poder político, quando um Bloco Central se forma formalmente na política, ainda agrava mais o problema, aumentando esse tipo de circulação e no fundo, criando uma degradação
da credibilidade da política ainda maior do que aquela que existe hoje em dia. Portanto, é tentar remediar um dos problemas da nossa democracia com o veneno que está a afetar e a torná-la doente. Além de que depois há uma cedência a interesses empresariais maiores, como o Nuno já referiu, que levam depois a que setores públicos na área das reformas, da saúde, da educação, acabem por ser capturados por interesses privados. Há uma degradação de direitos laborais e cívicos, a própria política é cada vez mais palaciana e cada vez mais baixa política, e, portanto, tudo isto cria condições para, de facto, na atual conjuntura, a extrema-direita ainda crescer mais. E depois há, hoje em dia, um problema que me parece dramático, se for gerido por um bloco central, sem qualquer contrapoder durante algum tempo, que pelo menos faça a crítica e a análise desse tipo de opções, que é a situação da Europa, que está numa onda e numa loucura militarista cada vez maior, e que num bloco central a governar iria certamente alinhar nisso sem qualquer travão, sem qualquer resistência, e isso parece-me que a longo prazo pode ter consequências gravíssimas. Portanto, de facto, maiorias absolutas e blocos centrais é do pior. É a minha opinião em relação a estas ideias que aqui aparecem. Mas vamos então mudar de assunto e falar sobre um dos temas da semana, precisamente a questão militarista. A União Europeia fez uma reunião onde 26 países, a Hungria posto de fora, advogam o reforço do investimento em defesa na União Europeia, confirmando aquilo que já estava a vir de trás nas últimas semanas, e na análise que o Major-General Isidro de Moraes Pereira fez na CNN, ele contou as armas nucleares que já existem na França e no Reino Unido, que são os únicos países na Europa que têm esse tipo de armamento, declara que... Peço desculpa? Na Europa? Na Europa. A Rússia é a Europa. Na União Europeia. Foi muito oportuno isso. Declarando que essas armas são suficientes, são perto de 600 armas nucleares, são suficientes para meter medo ou impedir que a Rússia tenha qualquer veleidade de atacar a União Europeia e a Inglaterra e os outros países da Europa que não são a Rússia. Mas, ao mesmo tempo, defendeu que outros países devem ter armas nucleares. A França hoje é dirigida por um presidente que se chama Emmanuel Macron. Nós sabemos de que lado é que está Emmanuel Macron relativamente a este conflito e relativamente àquilo que é considerada a grande ameaça à Europa Ocidental, que é a Federação Russa. Mas vamos imaginar que há uma alteração significativa no poder, no governo francês, que um dos populistas, ou de extrema-direita ou de extrema-esquerda, passa a governar a França. Bom, quer dizer, a Alemanha, que pediu a proteção do poder nuclear francês, não pode estar sujeita aos humores dos presidentes franceses. O que é que eu quero dizer com isto? Que quer a Alemanha, quer a Polónia, quer eventualmente a Itália, quer até a Turquia, não me admiraria rigorosamente nada que num futuro a curto prazo ponham em marcha o desenvolvimento de programas nucleares próprios, que produzam as suas armas nucleares para não terem que depender da proteção de terceiros. Paula, isto não te assusta? Assusta muita coisa, de facto, na política hoje em dia, estas brincadeiras, não é? Estas brincadeiras nucleares, ditas brincadeiras. Estou aqui, obviamente, a fazer uma graçola com os homens e os seus brinquedos, que me parece que é muito disso que se trata quando estamos a discutir questões bélicas. Não consigo perceber como é que uma Europa que começa justamente com uma proposta de paz e estamos a caminho do Dia da Europa, portanto, que se assinala 9 de maio, a partir de uma declaração, ou a declaração fundadora, uma das declarações fundadoras de Robert Schuman, que começava justamente com a ideia de que a paz mundial tem de ser salvaguardada também a partir de esforços criativos. Portanto, que a cada momento as lideranças têm de ser capazes de estar à altura dos desafios que ameaçam a paz. E o que se está a revelar é que as lideranças que temos não estão à altura desses desafios. Portanto, em vez de optarem
pela via não militar para solucionar os problemas que dizem que temos, porque está por comprovar da minha parte esta tal ameaça que está aqui a ser trazida há meses e que justifica este plano de rearmamento da União Europeia. Estes pressupostos fundadores estão a ser abandonados em troca destes negócios da indústria militar. Eu acho que é mesmo importante que se regresse a esse início, que se perceba do porquê de se ter começado pelas indústrias do carvão e do aço, portanto, para tornar justamente impossível ou menos possível esta escalada bélica. E agora parece que está tudo invertido. Portanto, em vez de estarmos à procura de uma solução que não nos faça ir para a guerra, nós estamos aqui a discutir uma série de possibilidades que nos permitam armar-nos para irmos para uma guerra. Portanto, o que era importante aqui acontecer em termos de lideranças era que, em vez de estarmos a construir um bloco com pressupostos militares e do tal pacto de estabilidade e crescimento, estivéssemos sim a construir políticas que sejam dirigidas para melhorar as condições de vida das pessoas, para garantir a dignidade humana. A integração europeia devia estar assente nisto. Não foi sobre esses pressupostos que, entretanto, ela foi sendo construída ao longo dos últimos anos, e o resultado para mim é este. É que a preocupação de exibir poderio económico e militar está a sobrepor-se àquela que é a defesa das instituições democráticas, da nossa liberdade, do Estado de Direito e deste património humanitário que esteve na base da criação, na gênese da integração, desta proposta de integração europeia. E também, no meio disto tudo, parece que já perdemos a memória do que é que significa uma guerra, sendo que nós não conseguimos imaginar o que será uma guerra nuclear. A proliferação de armas nucleares era algo que parecia impensável, Nuno, mas está a acontecer. Sim, esta ideia do Major Isidro, ou Isidoro, como é que ele se chama mesmo? Isidro... Nunca sei o nome. Sim, do Major Isidro. Isidro de Moraes Pereira. Sim, que a proliferação de armas nucleares permite atenuar a democracia e a possibilidade dos povos não quererem uma guerra nuclear, e, portanto, se o Liechtenstein tiver uma arma nuclear, está salvaguardada essa possibilidade, não é, de distribuição por toda a gente de armas nucleares. Na prática significa uma espécie de roleta russa com não sei quantas balas na câmara, porque aquilo que acontece é que quanto mais países tiverem armas nucleares, maior a possibilidade por acidente, por loucura, por disparate, que elas sejam usadas. E uma guerra nuclear é uma guerra que potencialmente acaba com o planeta no seu conjunto. Esta ideia também deste general que me parece um bocadinho o porta-voz do Saddam Hussein, quando as tropas dos Estados Unidos entravam em Bagdá, ele dizia que não estavam. Essa ideia de que as 500 ou 600 ogivas vão dissuadir a Rússia, que tem 6.000 e não sei quantos mísseis, de as utilizar num ataque que podia destruir completamente a Europa, é uma ideia cretina, até porque toda a lógica da corrida armamentista, se for para naturalizar a guerra, é uma ideia completamente suicidária, porque a Europa neste momento já gasta, a União Europeia mais o Reino Unido já gastam 4 vezes mais do que a Rússia em armas, tem a superioridade em aviões, em tanques, em artilharia, em tropas. Portanto, quer dizer, não há nenhuma possibilidade da Rússia andar a invadir os países da NATO e da União Europeia. E, aliás, o argumento que eles utilizam muitas vezes, que a Rússia não tem dinheiro nem capacidade para subjugar a Ucrânia, depois, no mesmo tempo, dizem que em 7 dias a Rússia tem capacidade de invadir toda a Europa, é obviamente um falso argumento. Esta corrida dos armamentos, no meu entender, explica-se por uma outra razão. Ela é uma guerra contra o Estado Social, ela é uma guerra contra os direitos dos trabalhadores, ela é uma guerra para dar mais lucros aos traficantes e aos produtores de armas, ela é uma guerra para dar mais dinheiro aos Estados Unidos de Trump, porque na realidade, nós vemos em Portugal, isso é muito claro, se nós formos aos 5% que Trump
diz que os países da NATO devem ter em despesas militares, nós estamos a gastar 15 mil milhões de euros, que é mais 1.000 milhões de euros que o Serviço Nacional de Saúde. Significa que, de facto, estamos a destruir o Estado Social e a criar um Estado militar, sempre com a ameaça da guerra. E esse Estado militar tem consequências não só nas políticas sociais, mas na própria democracia e liberdade. Nós já vemos nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Ucrânia, na Rússia, a falta enorme de liberdade e a repressão que se faz contra as pessoas que são contra a guerra. Portanto, isto é um caminho que é um falso caminho da independência da Europa, é mais um caminho do reforço dos grandes monopólios que vivem pelo dinheiro das armas e um caminho da falta de democracia, liberdade e Estado Social. Além de que me parece que grande parte deste tipo de decisões são uma resposta infantil, para ser o mais simpático possível, a uma situação com que os líderes europeus se confrontaram, que foi durante uma série de tempo, fizeram tudo o que os Estados Unidos quiseram, quer na NATO, e não foi só na questão da Ucrânia, se andarmos para trás, Jugoslávias, etc., serviram completamente. Com a única exceção em alguns países na segunda invasão do Iraque, serviram completamente os interesses norte-americanos militares e estratégicos, e agora, de repente, em que os interesses divergem, percebem que, de repente, a União Europeia, mais a Inglaterra, não contam no mundo. O mundo decide as coisas, nomeadamente a própria paz na Ucrânia, decide as coisas sem consultar a União Europeia, sem lhes dar qualquer voz, não contam para nada, e então tentam responder com esta corrida armamentista para ver se recuperam o terreno que, entretanto, perderam por culpa própria, por incapacidade de serem autónomos e por terem dependências que os levam a tomar decisões não no interesse dos seus países e da própria União Europeia e da Inglaterra, mas para outros interesses, provavelmente económicos. E isso faz com que este tipo de resposta seja uma espécie de histeria e de loucura em relação a uma espécie de suicídio coletivo que me parece confrangedor e que preocupa, obviamente, porque depois, no meio disto tudo, são as pessoas que realmente não têm poder que vão ser afetadas, são as populações europeias que vão ser afetadas por disparates continuados, se vão acumulando. Mas vamos então mudar de assunto e falar de outra crueldade. A faixa de Gaza voltou a ser bombardeada por Israel, já morreram milhares de pessoas, e sobre isto Carlos Branco faz uma relação entre o fim do cessar-fogo e uma ida a tribunal do primeiro-ministro israelita. Estava escrito nas pedras que isto ia acontecer, não sabíamos era quando. Nós, inclusivamente, demos nota disso. E porquê? Porque o Israel não tinha atingido os seus objetivos estratégicos, portanto, tinha que continuar uma campanha militar com estas características, no fundo é um pouco a mimetização do que já tinha acontecido do antecedente, para conseguir efetivamente atingir os seus objetivos políticos e militares. E esses sabemos quais são: a destruição do Hamas, a destruição do Hamas, e aqui há um dado novo, é que estes ataques visaram não apenas a estrutura militar do Hamas e da Jihad Islâmica. E da Jihad Islâmica, como também a componente política. E exatamente, que já vamos falar de seguida, mas por agora... Há aqui só um dado importante, e acho que vai responder à sua questão, que é, portanto, a primeira resposta está dada, é completar os objetivos políticos e militares que não foram atingidos. E porquê agora? Porque isto coincide com a data em que Netanyahu tinha sido convocado para testemunhar em tribunal, e naturalmente há uma ligação muito direta entre uma coisa e outra, não é? Porque Netanyahu, como nós sabemos, tem utilizado a guerra para protelar a sua permanência no poder. Nuno, sobre isto a União Europeia está caladinha, não é? Sim, há aqui enfim, existem humanos e depois existem infra-humanos, segundo a ideia da União Europeia. Aliás, ela é uma ideia que vem do colonialismo
Há um célebre livro sobre o extermínio de todas as bestas, em que demonstra que a ideia de solução final, que nós achamos que vem de um louco e é fora da história, na realidade tem uma herança histórica, que é a herança da repressão colonial, das pessoas que não são humanos e que, portanto, podem ser liquidados, exterminados e mortos, como está a acontecer com os palestinianos. Na realidade, eu não estou completamente de acordo com o general Carlos Branco. Eu acho que, de facto, o primeiro-ministro de Israel tem a sua sobrevivência associada à manutenção da guerra, mas, na realidade, há forças mais profundas no Estado colonial israelita que levam a este tipo de soluções. Isto é, Israel é, neste momento, minoritária, ou quase minoritária, do ponto de vista dos judeus no território da Palestina. Isto é, o território de Israel e da Palestina, o número de palestinianos é, neste momento, superior ao número de judeus e do ponto de vista do crescimento populacional, ele torna-se previsivelmente maior o número de palestinianos. Por isso, enfim, o Estado colonial israelita o que pretende é o massacre e a expulsão dos palestinianos. E é isso que estão a fazer com a ajuda de Trump. É óbvio que nunca iriam cumprir o acordado. O acordado, na segunda fase, tinha a retirada das tropas israelitas da faixa de Gaza, e na terceira fase a reconstrução de Gaza com os palestinianos, e essa parte do acordo nunca seria para cumprir, porque o objetivo de Israel, que agora tem as costas quentes por parte de Trump, é a expulsão dos palestinianos de Gaza e da Cisjordânia, tornando-lhes a vida tão impossível, matando tantos, que os obriga a ser expulsos, e já estão à procura de países que, com base no apoio económico dos Estados Unidos e de Israel, os possam receber, países como a Eritreia, tão distantes como a Eritreia e outros, dado que nem o Egito nem a Jordânia estão disponíveis para esta manobra completamente ilegal do ponto de vista do direito internacional, que é a expulsão de mais de 7 milhões de palestinianos. Paulo, há uma certa indiferença em relação à questão palestiniana, quer dizer, se compararmos com a indignação que a questão ucraniana provocou, o movimento de apoio aos palestinos é um pouco menor, não é? Ou estou a ver... É bastante menor, se é que existe, não é? Existe na sociedade civil, felizmente. Ainda muitos de nós conseguem perceber o que é que está a acontecer, indignar-se e manifestar essa indignação e exigir um posicionamento diferente por parte das lideranças políticas, e há aqui, obviamente, a questão do direito internacional que me choca em particular, porque é aquela velha discussão, parece que para determinados contextos as regras não existem, não se aplicam, porque se estes desmandos, nomeadamente nos Estados Unidos, se eles acontecessem em outras realidades, portanto no chamado sul global hoje em dia, nós sabemos o que é que estaria a acontecer, não é? Mesmo este tipo de discurso mais militarizado e bélico ao qual temos vindo a assistir, também teria um outro tipo de entendimento. Portanto, obviamente há aqui sempre interesses mais estruturais, no sentido de o que é que nós estamos a ganhar com estas ocupações, com estas invasões, e como é que isto nos está a beneficiar em termos dos grandes poderes que continuam presentes, nomeadamente o americano, ou sobretudo o americano. E Netanyahu tem aqui uma política de vale tudo para salvar a sua pele, e eu a este nível concordo com a leitura de Carlos Branco, não é? Que esta questão de avançar na fase em que avançou para uma nova ofensiva, considerando que teria de ir a tribunal nessa semana e que o tribunal já tinha dito que não haveria aqui mais nenhum adiamento. Portanto, o que é que ele faz? Ele força um adiamento. Até porque, conforme o Nuno já referiu, a segunda fase do acordo já deveria ter acontecido. Portanto, o que Netanyahu confirma também é que nunca teve qualquer intenção de aplicar, de facto, este acordo de cessar-fogo, nunca teve nenhum plano para retirar as tropas da faixa de Gaza, e estava apenas à espera
do que é que viria a partir desta nova administração na Casa Branca, para perceber de que forma é que poderia contar com o seu grande amigo americano. A partir do momento em que já sabe o que é que está sobre a mesa, ele volta exatamente a fazer o que sempre fez, a ser igual a si próprio, a fazer de tudo e mais alguma coisa para se perpetuar no poder e para escapar impunemente a todas as decisões genocidas que tem implementado. Muito bem, vamos passar então agora ao nosso papel selado. Ora, e para esta edição do Papel Selado, a nossa rubrica sobre artigos que saem na imprensa, escolhi um artigo no Expresso de Henrique Raposo que tem este fantástico título: A doutora Mortágua agora é neoliberal, o mundo de Trump era o desejo do BE e PCP. Vou ler aqui algumas partes. Obviamente que este artigo me parece uma provocação, mas que merece certamente comentário da nossa parte. Diz ele, a dada altura, o seguinte: os iluminados do BE e do PCP, espalhados pelos jornais, academia e meio literário, tomara eu, sempre defenderam aquilo que Trump está a fazer neste momento: acabar com a globalização, atacar a NATO e a União Europeia, filhos do imperialismo. Agora pergunto, estão contentes com o que sempre desejaram, meus queridos iluminados? Das duas, uma: ou são honestos e dizem que passaram as últimas décadas a traficar um erro intelectual e político e que foram absurdamente idiotas no ataque sistemático ao imperialismo americano, da OMC, da NATO, da OCDE e da União Europeia, ou dizem que Trump está a fazer uma política correta, a política que sempre defenderam. Ora, vou começar pelo Nuno Ramos de Almeida. Então, Donald Trump está a fazer a política correta? Achas isso? Eu acho que, enfim, nós mostramos uma grande abertura ao analisarmos qualquer tipo de texto, mesmo aquele que não tem, enfim, tem um conjunto de frases feitas ligadas sem muita, enfim, sem muita análise e sem muita realidade. Primeiro, os Estados Unidos não são isolacionistas. Os Estados Unidos são imperialistas. O facto de fazerem uma política de aumentar as taxas dos produtos, das mercadorias que entram e saem, não é isolacionismo, é protecionismo. E o protecionismo existiu no capitalismo, foi uma política de capitalismo. Tanto os Estados Unidos, como o Reino Unido, como a Coreia do Sul, como outros países, antes de se desenvolverem, tiveram políticas protecionistas. Só foram para o mercado livre quando estavam a dominar as indústrias para qual iam ao mercado livre e a economia. Na realidade, o que acontece neste momento é que com o crescimento dos BRICS, com o crescimento da China, as regras do mercado livre já não satisfazem a burguesia norte-americana. Ela necessita de impor o seu poderio militar como garante de políticas que possam monetizar esse poderio militar. Daqui o aumento das tarifas, daqui a obrigação da Europa se rearmar para gastar dinheiro nas armas dos Estados Unidos, daqui um conjunto de formas e de políticas do ponto de vista estatal. Porque do ponto de vista interno é muito claro que estas políticas não são de esquerda. O que é que faz o Trump desde que chegou em 2016 no poder? Baixa de uma forma abrupta os impostos aos super ricos. Os ricos que pagam menos percentagem de imposto do que as empregadas domésticas. Na realidade, essa é que é a política. O que é que faz neste momento o Trump com aquele organismo do Elon Musk? Liquida os restos de Estado Social existentes nos Estados Unidos da América. Tira dinheiro aos mais pobres. Portanto, esta é uma política neoliberal. Não tem nada a ver com a esquerda. Enfim, o argumento do Raposo tem o mesmo nível intelectual daquele argumento dos comunistas e o iPhone, não é? Que os comunistas, porque são comunistas, não podem usar um iPhone, umas merdas assim, ou não podem trabalhar, porque as empresas são todas capitalistas, portanto deviam viver de uma forma franciscana pendurada numa árvore, de preferência pendurada numa árvore, na opinião do Raposo. Portanto, é um argumento, deixa-me dizer-te, enfim, um pouco fraco. Paula, também não gostas do artigo do Henrique Raposo? Não gosto nem deste artigo, nem dos artigos que tem publicado sobre temáticas
que eu considero que são muito importantes, nomeadamente as questões das identidades, sobre as quais ele também se tem pronunciado, em termos que eu considero que estão muito alinhados com os que temos aqui neste artigo, em que, para fazer o ataque a determinados posicionamentos, ele utiliza de contorcionismos a nível de raciocínio que são muito difíceis de acompanhar. Portanto, leva demasiado longe o conceito de escrita criativa. E não consegue perceber aqui, como é óbvio, que mesmo que no final do dia uma política do Trump enfraqueça, vamos colocar este cenário, enfraqueça e até leva ao final do mandato, e por isso ser também uma proposta de partidos de esquerda, isso não significa que esquerda e Trump tenham as mesmas propostas de sociedade, que tenham os mesmos pressupostos, que no final aquele resultado vai estar inserido num caminho que seja o mesmo caminho. Portanto, e não perceber isto, ou não querer perceber isto e dar uma ideia diferente daquela que é a realidade, esvaziando tanto aqueles que são os programas e as propostas do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, portanto, fazendo esta colagem a cuspe, não é? Acho que é profundamente desonesto. E, enfim, é conforme o Nuno disse, há muita inclusão por aqui, não é? E até Henrique Raposo tem aqui um espaço para podermos falar sobre ele. A tese principal deste artigo é que a esquerda sempre defendeu o fim da globalização e agora, como Trump está a acabar a globalização, o que é muito discutível, as duas coisas, aliás, enfim, há aqui nuances, que a esquerda e a direita, a esquerda e o Trump agora pensariam todos da mesma maneira. Mas vamos lá ver, a esquerda sempre quis relações globais justas, independentemente, chamem de globalização, o que quiserem. A esquerda o que sempre quis foi relações globais justas entre países que são considerados por igual e não entre nações muito poderosas e nações que só têm que obedecer aos muito poderosos. E isso é uma grande diferença em relação àquilo que Trump está a fazer, que é tentar reforçar o poder dos Estados Unidos no mundo e tentar que a ONU, por exemplo, deixe de contar como mediadora em conflitos, coisa que a esquerda, pelo contrário, sempre defendeu e sempre quis que fosse a ONU a mediadora de conflitos entre países, mas uma ONU onde as grandes potências não tivessem um papel tão dominante como têm hoje em dia, que conseguem, na prática, tornar a ONU inoperacional. E isso é uma perspectiva em relação ao mundo completamente diferente em relação àquilo que Trump tem andado a defender e à ordem mundial que Trump agora quer, em que, no fundo, o que ele pretende é que os Estados Unidos consigam fazer frente à China e daí até admitir libertar-se um pouco da NATO. A questão de que a esquerda sempre foi contra a NATO, sim, sempre foi contra a NATO e contra todos os blocos militares. Também foi contra o Pacto de Varsóvia, talvez o Henrique Raposo não se lembre. Sempre foi contra os blocos militares, mas aquilo que se está a passar com Trump não é que ele queira realmente o fim da NATO. O que ele quer é que os europeus paguem a NATO para ele ter meios para poder deslocar poder militar para o Oriente, nomeadamente para fazer frente à China ou para fazer frente a outros sítios do mundo onde ele acha que deve intervir para aumentar o poder dos Estados Unidos no planeta. O que ele exige é que os europeus dupliquem ou tripliquem, e isso está a ser feito com contradições, com zangas entre comadres, mas está a ser feito. A verdade é que a Europa está a preparar-se para duplicar ou triplicar o seu orçamento em defesa e, no fundo, a fazer vontade aos Estados Unidos, como ainda há bocadinho estivemos a falar. Também é verdade que a esquerda sempre foi contra a forma como a Organização Mundial de Comércio, a OCDE, o FMI ou o Banco Mundial estão organizados. Mas o que a esquerda quer é relações financeiras entre países que sejam justas. E neste momento não são. São dominadas por uma economia que está ao serviço do dólar e ao serviço de grandes companhias, normalmente com sede nos Estados Unidos, mas não só. E, portanto, esta ideia também que as tarifas e o protecionismo que Trump está a pôr são medidas conjunturais que Trump está a tomar para defender a economia norte-americana, que tem um déficit comercial de facto consistente e permanente já há muitos anos. E o que ele está a tentar é fazer inverter esse déficit comercial e usar essas tarifas como arma de chantagem política sobre países cujas exportações dependem muito
das vendas aos Estados Unidos. E é, mais uma vez, uma arma de poder económico que ele está a usar para subjugar outros países. Nada disto tem a ver com o pensamento de esquerda. Portanto, tudo isto que o Henrique Raposo está a dizer, de facto, ou é um erro de análise grosseiro, ou é uma brincadeira que para não ser levada a sério. Mas, aliás, neste tom de brincadeira, eu também já agora digo, porque é que isto não é o contrário? Se o que a esquerda diz há tantos anos é aquilo que agora, finalmente, figuras como Elon Musk, Zuckerberg, os paladinos da globalização e de um mundo quase sem fronteiras por todo lado, que agora são aliados de Trump, estão também a defender, porque é que não são eles agora que estão afinal, a converter às ideias que a esquerda sempre defendeu? A brincadeira também pode ser feita em sentido contrário, e sobre isso não sei se Henrique Raposo teria alguma resposta capaz. E eu agora sou capaz de acabar com o programa. O que é que acham? Acho bem, desde que esteja gravado. Então vá, adeus, até para a semana. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.